Meus irmãos, cumprimento a todos capazes, Senhor. Amém. Queridos, vamos abrir a nossa Bíblia, o Evangelho segundo escreveu João. Evangelho escrito por João, capítulo de número 4. Evangelho escrito por João, capítulo 4, a partir do versículo de número 4. Os irmãos que acharam, digam amém. Amém. Está fácil para achar, né? Evangelho de João, capítulo 4, a partir do verso de número 4, que diz: era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-lhe um pouco de água. Disse-lhe: dá-lhe um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: ó Senhor, o Senhor não tem com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, nós acabamos de ler um texto que, sem sombra de dúvidas, é conhecido por toda a igreja, aqueles que são leitores da palavra do Senhor, aqueles que gostam de meditar no texto bíblico, conhecem muito bem o capítulo 4 do Evangelho escrito por João, aonde nos fala e nos traz um momento de diálogo entre Jesus e uma mulher samaritana. É tão interessante esse texto que, durante esses dias, enquanto eu lia esse texto, o Espírito Santo de Deus, ele foi movendo a minha vida, foi transformando a minha visão espiritual, e confesso a todos os irmãos que eu fiquei mais apaixonado pelo nosso Jesus, porque o Evangelho de João, ele é um evangelho diferente dos outros evangelhos. 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João.
os 3 primeiros evangelhos apresentados, Mateus, Marcos e Lucas, são considerados evangelhos sinóticos, aqueles que têm semelhança em seus relatos, ou seja, nós encontramos as mesmas histórias nos 3 evangelhos. Mas quando abrimos o evangelho escrito por João, ele teve um interesse, ele teve a percepção de relatar um lado mais divino de Jesus. Não só o lado divino de Jesus, mas o lado de Jesus como Filho de Deus. O lado de Jesus como aquele que foi enviado pelo próprio Deus. O texto que nós lemos, ele é um texto que vai nos falar acerca disso. Se nós lemos todo o Evangelho de João e queremos entender o que João quis passar ao escrever o Evangelho, no capítulo de número 20 e o verso de número 31 do seu Evangelho, João vai dizer que escreveu todos esses relatos para que todos creiam que Jesus é Filho de Deus, e para aqueles que nele crer tenham a vida eterna. O propósito de João é apresentar o lado divino de Jesus, o lado de Jesus de intimidade com o Pai, de intimidade com Deus e também com aquele que o enviou. Se nós tentarmos aqui trazer alguns exemplos para os irmãos, nós vamos encontrar que primeiro o Evangelho de João está tratando acerca de despertar a fé daquele que ouve, daquele que lê este Evangelho, a fé em Jesus Cristo como Filho de Deus. Segundo lugar, ele também vai trazer para nós o quanto espiritual é esse Evangelho escrito por João. Segundo alguns historiadores e também alguns estudiosos, dizem que o Evangelho de João é o mais profundo e o mais espiritual dos evangelhos já escritos. Tanto que alguns chegam a dizer que o Evangelho de João é o livro mais espiritual de toda a Bíblia Sagrada. Tanto também que neste Evangelho nós encontramos nele a revelação de Cristo mais plena e mais completa. Tanto que quando nós lemos o Evangelho de João, o capítulo 1 nos apresenta o Verbo que estava no princípio, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E quando nós entendemos este momento em que João está começando a revelar esse lado divino de Jesus, nós percebemos que o livro, que o Evangelho de João, ele tem algo muito profundo da natureza divina de Jesus para nos revelar. Exemplos eu posso dar aos irmãos aqui. Primeiro, ele vai revelar da pessoa de Jesus e seus atributos. Primeiro, da sua divindade. Segundo, da obra do Espírito Santo, da sua própria comissão divina. Somente no capítulo 5, 6 vezes, Jesus vai relatar que o próprio Pai o enviou e que ele veio por missão divina. Ele vai relatar por 6 vezes no capítulo 5 que o Pai o enviou. E também nós começamos a entender que além disso, nós temos aqui no Evangelho de João algumas particularidades entre Jesus e o Pai, entre Jesus e Deus. Pastor, me explica. Eu vou te explicar. Quando Jesus ele começa a se revelar como Filho de Deus, se apresentar como Filho de Deus, Jesus ele era questionado acerca desta autonomia, que ele era o Filho de Deus. E alguns até mesmo diziam
diziam que ele blasfemava porque falava que era filho de Deus, que veio de Deus, que fazia parte de Deus, que era a ligação direta de Deus na terra. É tanto que os fariseus, os escribas, os sacerdotes, eles retrucavam, eles repeliam e eles questionavam a Jesus acerca desta autoridade de ele usar a expressão: sou filho de Deus e Deus é meu Pai e por ele fui enviado. É tanto que, se nós lermos a partir do capítulo 4 e o verso 23, Jesus vai falar desta conexão espiritual de Jesus e o Pai. Quando nós lemos o capítulo 5 e o verso 21, Jesus diz: ele é o Pai doador de vida. No capítulo 10 e no verso 29, ele diz: o Pai é maior que todos. No capítulo 14 e verso 10, ele diz: as obras são do meu Pai. No capítulo 14 e verso 23, ele diz: Deus é o Pai interior. No capítulo de número 17 e verso 5, ele diz: o Pai é eterno. No capítulo 17 e verso 11, ele diz: o Pai é santo. No capítulo 17 e verso 25, ele diz: o Pai é justo. Jesus, ele vai repetir e ele vai dar a afirmação de que ele foi enviado pelo Pai. Jesus chama Deus de Pai. Isso fala da paternidade de Jesus. Perguntaram para ele: da onde tu és? De onde tu vem? E quando eles perguntaram da onde tu és e de onde tu veio, ele diz: eu não sou daqui, eu sou de cima, porque o Pai me enviou. Então começamos a entender que há esses aspectos dentro do Evangelho de João. E quando nós lemos o capítulo 4, nós encontramos o encontro da mulher samaritana com Jesus. E isso é interessante, nós temos aqui direito de detalhar aos irmãos cada momento que foi cruzado entre Jesus e a mulher samaritana. Perceba que a Bíblia diz que era dever, era por obrigação, não tinha outra rota. Jesus tinha que passar pela província de Samaria e passar pela terra chamada Sicar. Em Sicar havia um poço muito famoso chamado Poço de Jacó. Esse poço foi dado a José, seu filho, como herança, essas terras. E a Bíblia diz que então os samaritanos, eles começaram a venerar aquele poço, porque primeiro está falando acerca de um patriarca que foi chamado por Deus, Jacó. Segundo, porque foi passada a herança a um dos maiores governadores do Antigo Testamento, chamado José. Mas a Bíblia diz que então os samaritanos, eles iam a este poço pegar água, e aquela mulher, ela tinha por costume de todo dia ir a este poço pegar água ao meio-dia. Preste bem atenção, aqui tem um detalhe interessante. Por que ela está indo ao meio-dia diante de um poço que normalmente as mulheres, os jovens, as moças, eles iam a partir das 5 horas da manhã pegar água, tirar água do poço para fazer os seus afazeres, dar aos animais ou levar para casa para poder usar dentro da tenda para
utensílios, limpar utensílios, fazer comida, enfim. Mas o que ela está buscando naquele horário ao meio-dia? É interessante entendermos um pouco da vida desta mulher. Esta mulher vivia uma vida obscura. Pastor, como assim? Perceba que quando Jesus começa a falar com ela, a Bíblia vai nos dar a entender que esta mulher não teve sorte no seu relacionamento. E não foi por uma, não foi por duas, foi por 5 vezes. E a 6ª vez que ela está tentando errado novamente. A Bíblia diz que esta mulher, ela vai buscar água ao meio-dia, porque, querendo ou não, todos sabiam da sua história, todos conheciam a sua vida, todos sabiam quem era ela. A mulher frustrada no relacionamento, a mulher frustrada nos casamentos, a mulher que não tinha, aleluia, como se colocar em posição de honra. A Bíblia diz que ela ia ao meio-dia, mas naquele dia foi diferente. Naquele mesmo horário está chegando aquele que mesmo disse: eu sou a fonte de água viva. Agora preste atenção, aqui nós temos 3 personagens. Primeiro, nós temos a mulher. Segundo, nós temos o poço. Terceiro, nós temos aqui a fonte. Quando ela está se aproximando, Jesus já estava ali, sentado, próximo ao poço, à beira do poço. E a Bíblia diz que quando ela se aproxima, não há diálogo inicialmente entre ela e Jesus. De fato é que quando ela está olhando para o poço, ela percebe que ali está um homem judeu. Pelas suas vestes, pelo seu cabelo, pela sua barba, pelo seu modo de se vestir, pelas suas alparcas, ela descobriu que aquele homem era um judeu. E a Bíblia diz que quando ela chegou no poço, pastor, ela não dirigiu palavra alguma ao judeu chamado Jesus de Nazaré. Ela não perguntou a ele: da onde tu és, viajante? Ela não deu boa tarde a ele. Ela não disse shalom. Ela não falou nada. Ela simplesmente vem com o seu cântaro na cabeça e se aproxima do poço, tira o seu cântaro, amarra na corda velha e coloca no fundo do poço. Imagina Jesus esperando tudo acontecer normalmente, e daqui a pouco aquele balde toca no fundo do poço e Jesus disse: mulher, eu estou com sede, dai-me de beber de água, por favor. Ela, arrogante, ignorante, disse: ei, tu não sabes que eu sou uma mulher samaritana e tu és um homem judeu falando comigo? Nós não temos comunicação, não há diálogo entre nós. Aí Jesus disse: mulher, se tu conhecesse o dom de Deus, quem é que está falando contigo? Tu lhe pediria água e ele daria água viva. Aleluia. Quando Jesus fala isso, Jesus está mostrando o seu lado divino. Jesus está se auto-revelando a ela. Primeiro, como fonte. Segundo, como dom de Deus. Terceiro, ele está dizendo: se você conhecer o dom de Deus, quem está falando contigo, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Está mostrando para ela, em terceiro lugar, o Espírito Santo, que é o doador de vida por meio desta revelação. Quando ela diz a ele: eu não tenho água para ti. E quando Jesus disse a ela: você não sabe quem você está falando, com quem você está falando. Quando isso é dito, desperta nela o interesse de conhecer. Primeiro, quem é o dom de Deus. Segundo, quem pode lhe dar o dom de Deus. Terceiro, quem é a água viva.
conhecer a fonte, ela não queria conhecer o dom de Deus, ela queria beber da água viva. Por quê, pastor? Porque a alma dela estava pedindo água, a alma dela estava com sede. Isso é interessante, porque quando nós estamos com sede, é interessante entendermos que nós temos, aleluia, um interesse rapidamente de matar a nossa sede, de saciar a nossa sede. Eu pergunto aqui, que você um dia como hoje, escaldante, um sol terrível, se você não bebeu mais de 3 litros de água hoje, o médico disse que no mínimo é 3 litros de água por dia. Tem dia que eu bebo 5 e se lá ou mais, irmãos. Mas entenda isso, a sede é algo que deve ser sanada com emergência. Pastor, por quê? Porque a sede é vontade de ingerir líquido. Ela ocorre quando o hipotálamo, aqui no nosso cérebro, como é dizer, para o nosso cerebelo, estou com sede, estou com sede, estou com sede, estou com sede. Aí o hipotálamo diz ao cérebro que você está com sede. Aí lá no clímax cerebral, ele diz: rapaz, é preciso beber água, porque você precisa, aleluia, se hidratar. A alma dela diz para si: mulher, eu estou com sede, eu estou com sede, eu estou com sede. É por isso que o interesse dela foi primeiramente na água. Ela não perguntou quem era a fonte, ela não perguntou quem era o dom de Deus. Aí Jesus disse: calma aí, eu vou te dar a água, mas antes de eu te dar a água, é necessário você conhecer quem é o dom de Deus. É necessário você conhecer quem é o dom de Deus. Porque é exatamente isso. No Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, não é vai, porque aí qualquer um vai. É vem. Primeiro, temos que conhecer quem é o dom de Deus. Por quê? Porque é no dom de Deus que nós encontramos a fonte. Pastor, e quem é o dom de Deus? O dom de Deus é o próprio Jesus. Ele diz: se tu conheceres o dom de Deus. E outra, esta mulher tinha noção de adoração. Por quê, pastor? Porque quando ela questiona Jesus acerca da adoração, ela diz assim: ó Senhor, aonde devemos adorar? Aqui no monte ou lá em Jerusalém? Os nossos irmãos samaritanos dizem que temos que adorar no monte. Aí vem vocês, judeus, e diz que temos que adorar em Jerusalém. Ela tinha noção de adoração. E outra, ela tinha a esperança de encontrar o Messias enviado. Porque quando ele começa a falar com ela, ela diz assim: ó Senhor, eu sei da profecia, nós aguardamos o Messias enviado de Deus. Aí Jesus olha e diz assim: mulher, tu não está entendendo, eu sou aquele que é enviado de Deus. Eu sou o Messias, eu sou a fonte, eu sou a fonte. Mas por que ela não entendeu, pastor? Porque a mente dela estava fechada, a alma dela estava com sede. Mas necessário é conhecer o dom de Deus, e o dom de Deus é o próprio Jesus. E o interessante disso é que quando Jesus disse para ela: você tem que conhecer o dom de Deus, esta expressão está dizendo assim: mulher, calma aí, eu vou te dar da água, mas não se
se esqueça, não é porque você merece, não é porque você é merecedora, não, é porque a salvação não é merecida, é de graça, é dada. Efésios capítulo 2 e verso 8, porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Olhe para o tempo e assim, meu querido. Olhe para o tempo e assim, meu querido. Muda essa cara. Não fica triste, não. Desanimado. Não, para aí. Porque acha que, vou falar uma coisa, porque tem crente que acha que ele está aqui por obrigação. Estou lá porque se eu não estiver lá, não tem culto. Não. Você só está aqui porque ele te deu. Aleluia! Você só está aqui porque ele disse: eu vou te dar. Não merece, mas eu te dou. Não merece, mas eu te dou. Não merece, mas eu te dou. É por isso que eu não acredito que você vem num culto como esse. Em um culto de domingo, um culto de Santa Ceia. Ele já ressuscitou. Ele já pisou na cabeça do diabo. Ele já venceu a morte. Eu estou vivo e você não vai dar um glória para ele. Aleluia para ele. Ele te salvou. Ele te salvou. Ele te salvou. Para mim encerrar agora. Isso não vem de nós, porque é dom de Deus. Segundo, quando você reconhece que é dom de Deus, aí você conhece quem é a fonte. Jesus. Olha o que diz